Então vamos lá, pessoal. Boa noite. A gente vai fazer hoje o nosso segundo encontro. Vou tentar aqui de uma live é meia hora, né? Ontem a gente ficou 1h40, vamos ver hoje. Mas eu tentei fazer slides bem didáticos, assim, que eu consiga ir seguindo o slide, que fique claro a mensagem da live, que é a mensagem do artigo, que na verdade ele vem com uma proposta de unificar, né, uniformizar os rótulos, né, a forma como a gente classifica os rendimentos, mas quando ele vai uniformizar, ele ensina raciocínio para a gente e ele traz vários pontos que a gente tem que considerar, sabe, e pensar e que ajuda no nosso raciocínio. Então, hoje, né, a live vai ser com base nesse artigo, é um artigo que foi publicado em 2020, que é uma declaração da Conferência de Consenso da Sociedade, né, Americana, que o microfone, da a Academia Americana de Neuropsicologia Clínica, sobre a rotulagem uniforme de score de teste de desempenho. Ou seja, eles estão falando de como a gente rotula, como a gente classifica o resultado dos testes, tá? Então, eu trouxe dois slides iniciais para a gente refletir, daí a gente entra no artigo em si. Coisa é, você já se perguntou o que realmente significa abaixo da média? Né? Então, o mesmo score, ele pode receber descrições diferentes dependendo do teste. E a gente sabe disso porque a gente tem vários manuais de editoras diferentes e que, de fato, um percentil 20 numa coleção do Seabre e Capovilla, eles vão considerar abaixo, se eu não me engano. Se a gente for para as escalas Wechsler, eles vão considerar média inferior. Se a gente for para um BPA, vai estar inferior, né? Então, o mesmo resultado, dependendo do teste, ele vai receber um rótulo diferente. E termos como prejuízo são considerados sem critério consistente. A gente vai falar disso. Ou seja, qual que é o ponto onde a partir dali a gente considera prejuízo? Tem gente que quando tem um desvio padrão abaixo da média, então um DP, né, um desvio padrão já é prejuízo. Tem autor que fala em 1,5, tem autor que fala em 2 desvios padrões. E pior, né? Eles conseguiram ver nesse estudo que eles fizeram que profissionais diferentes usam rótulos diferentes para o mesmo número. E tudo isso gera muita confusão entre colegas, pacientes, serviços encaminhadores e até para a justiça, né? Quando o laudo é usado para fins de perícia, ou enfim, para a justiça mesmo, né? Mesmo que seja interdição e etc. E isso a gente vê muito frequentemente nos grupos. Agora, eu estava entrando para a live, a última pergunta do clube, quem for do Clube Cleancog, olha lá, a última pergunta do clube tem a ver com isso. Como é que vocês descrevem o resultado daquela escala? Porque eu acho a descrição muito pesada, eu queria descrever de um outro jeito, né? Então, a gente sofre com isso, e a gente tem, na verdade, muitos. Eu compartilhei o artigo na íntegra, tá? Para vocês no grupo do WhatsApp. Então a gente sofre muito com isso, né? Até hoje, eu estava num grupo semana passada, num grupo de neuropsicólogas que a gente trabalhou na PA em 2011, quer dizer, a gente está falando de neuropsicólogas já há bastante tempo. Uma delas, a gente entrou a discussão nem foi muito adiante, mas o 12 é média superior. Eu considero o 12 média, né? Então, assim, ainda tem esses conflitos, né? Por que eles surgem? E por que é tão difícil e por que essa confusão acontece com muita frequência? E o que gera essa confusão, né? A gente classificar a pontuação de maneira diferente, isso atrapalha muito, porque essa classificação ela não é neutra. Ela vai influenciar a forma com que o avaliador vai entender aquele rendimento. Então, se eu chamo 12 de médio, se eu chamo 12 de médio superior, como eu vou interpretar aquela habilidade do meu paciente vai mudar.
não deveria só aquilo mudar, mas muda, principalmente como a gente conversou ontem, a gente está, a grande maioria, no nível mecânico, a gente dá muita importância para o teste, né? Isso também atrapalha muito na clareza do relatório, né, do laudo. Também vai interpretar e vai moldar a maneira com que a gente percebe a gravidade de um déficit ou até uma função, quanto que ela pode ou não estar preservada. Isso também pode, obviamente, né, como atrapalha tudo isso que eu falei até agora, vai atrapalhar na forma com que a gente vai encaminhar e vai intervir. Então, uma escolha imprecisa pode gerar interpretação errada ou até injusta, tá? Dadas essas reflexões que eu fiz inicialmente, agora a gente vai chegar para a parte do artigo. O que que eu fiz? Eu traduzi o artigo na íntegra, né? Fui lá traduzir, peguei um aplicativo lá, traduzi na íntegra, daí eu fui pegando as partes que eu queria, fazendo o resumo de todas as partes principais. Então, de fato, eu vou trazer tudo que o artigo eh, discute, né? Tudo que os autores discutem no artigo inteiro. E daí a gente vai conversando ao longo para vocês entenderem o quanto que é importante isso e a gente entender isso que ele vai passar para a gente, porque senão a gente faz uma avaliação neuropsicológica toda errada, tá? Então, primeiro, ele começa o artigo falando que a prática clínica e forense na neuropsicologia frequentemente recorre a esses descritores qualitativos para a gente comunicar o desempenho nesses testes. Então, esses descritores são: é médio, é acima da média, é prejudicado, deficitário. Por quê? Porque é muito mais fácil do meu leitor e até do próprio profissional compreender esse score bruto, por exemplo, quando a gente transforma ele no score padronizado percentil, e daí a gente nomeia esse score padronizado e esse percentil com esse rótulo, para ficar muito mais fácil da gente entender. No entanto, não existe um sistema, até então, né, não existia, e ainda eles não chegam aqui e falam todo mundo tem que usar esse rótulo, né, que a gente está criando aqui a partir desse estudo que demorou alguns anos. Mas ele fala que até então, até eles começarem, né, a propor esse sistema universal, não tinha nenhum sistema que era universalmente aceito para atribuir esses rótulos a desempenho em testes, baseado em performance. O que que é teste baseado em performance? É o paciente fazendo e eu dando uma nota, uma pontuação para ele. Isso é um teste de performance, que é diferente de uma escala, por exemplo, tá? O que gera, quando eu não tenho esse sistema universal, isso gera inconsistência e muitas vezes até ambiguidade. Em 95, olha, de novo, esse ano, a gente falou do O'Neill ontem, que foi em 95 que ele falou dos 3 tipos de laudo. E aqui o Bruce Kaplan, também em 95, ele alertava já que termos como dentro da normalidade ou prejuízo moderado carecem de referência quantitativa clara, sendo vulneráveis à interpretação subjetiva e contextualmente variável. Ou seja, né, um resultado dentro da média para um pode ser bom, e para outro pode não ser tão bom. Depende do contexto, do que você está avaliando, com quem você está comparando o paciente, etc. Deixa eu só me ajeitar aqui, que eu tô sem mesa na minha casa e eu tô na cama. Vamos lá. Kaplan relatou, então, um experimento em que participantes de uma organização neuropsicológica classificaram pacientes fictícios com base em 22 rótulos possíveis, revelando, perdão, elevada inconsistência interavaliadores. Quer dizer, ele fala isso quando ele pega numa organização neuropsicológica esses profissionais que classificam e usam esses rótulos, 22 rótulos diferentes para classificar esses pacientes fictícios. E o Gilmet, que é o autor desse artigo de 2020, lá em 2008, ele fez um estudo com 110 neuropsicólogos certificados. Tá? Então, lá nos Estados Unidos, para você ser certificado, você passa ali por residência, supervisão obrigatória por pelo menos um ano, faz a prova e etc. O que que ele viu? Que os participantes foram convidados. Desculpa, como é que foi esse estudo, né? Então, os participantes, esses neuropsicólogos, foram convidados a atribuir descritores, rótulos, a 12 scores padronizados.
de 50 a 130, tá? De ponto composto, simulados a partir de um caso clínico. O número médio de rótulo diferente atribuído a cada score foi de 14. Teve um único score que foi rotulado de 14 formas diferentes, com uma amplitude de 9 a 23. Essa foi a média. Teve score que chegou a ter 23 descrições diferentes para aquele mesmo rótulo. E isso evidenciou a variabilidade acentuada e a falta de uniformidade na associação entre score e a classificação desse score. E além disso, o que, que eles viram? Além dessa classificação, desse rótulo ser diferente, eles também viram que muitas vezes o profissional comparava nomoteticamente, né? Então ele fazia comparações normativas, então ele falava acima da média, média, abaixo da média. Muitas vezes as comparações, a forma com que ele interpretava esse score era através de comparações intraindividuais, por exemplo, está muito abaixo, essa pontuação está muito abaixo do seu QI. E também tinha comparações, pegando aqui o gancho da Alessandra, que falou do nível pré-mórbido, também tinham, lá nos Estados Unidos eles têm, né? Não sei, eu acho que outros países também, eles têm testes só para avaliar o nível pré-mórbido, tá? Então, eles faziam, muitas vezes eles interpretavam aquele score com base em comparação com o nível pré-mórbido estimado. Ah, então tá normal perto de como ele era antes, está intacto, então já era assim antes, então tá intacto, ou tá prejudicado, enfim. Então, essa diversidade de critério indica que, mesmo diante de um mesmo score, o raciocínio clínico pode variar substancialmente conforme o referencial adotado, tá? Um outro fator que contribui para isso é exatamente a variação entre os próprios manuais dos testes. No artigo, ele tem até um trecho que ele fala assim, que parece que cada autor vai lá e cria um sistema diferente para, sei lá, alimentar o ego, para ele ter um sistema que ele criou. Porque ele fala que não faz sentido, assim, são muitas variações. Aqui mesmo a gente costuma ter testes que chamam a média de 25 a 75 de percentil, tem outros que usam o 30 a 70, né, que acho que são os do... Ai, aquela é uma editora nova que tem o Rotas da Atenção, enfim, se eu não me engano, ele chama de média ali o que está de 30 a 70. Se a gente pegar os livros do Capoville e Seabra, ele vai chamar de média o que tiver de 16 até 84, que é exatamente o limite de um desvio padrão. Então, varia muito. E aqui ele traz alguns exemplos. Por exemplo, o ponto composto 75 no VAIS, a gente chama de limítrofe. Nesses outros, na VISC 5 ou nesse VRAT 5, que eu não sei que teste que é, eles chamam de muito baixo. Nesse outro teste que SNAP, isso ele está falando, o artigo são os exemplos que eles trouxeram, né? Por isso que eu trouxe, eu fiz uma analogia agora com rotas e etc., para a gente trazer para o nosso contexto. Mas é que é isso, ele vai trazendo aqui, ó, várias classificações para uma mesma pontuação composta, ou seja, limítrofe, muito baixo, bem abaixo da média, baixo, fraco, ou abaixo da média, levemente prejudicado, tá? São formas, são rótulos dados por diferentes manuais de testes para uma mesma pontuação. Ou seja, a mesma pontuação pode ter até seis interpretações distintas, se a gente levar em consideração aqueles manuais, tá? E essa variação, embora seja justificável ali pelo autor, ela vai tornar o relatório mais vulnerável à disputa legal, inclusive, dificulta a compreensão por parte do paciente, do encaminhador, e também dificulta o processo de formação de novos profissionais. Porque é o que eu falei um pouquinho antes, né? Quando a gente classifica uma pontuação, quando a gente coloca um rótulo nesse score, a gente fica vulnerável a como a gente vai interpretar aquele resultado e, consequentemente, a habilidade do paciente, né? Então, se eu coloco fraco ou muito baixo, se eu coloco assim, abaixo da média, levemente prejudicado, ou se eu coloco bem abaixo da média, são duas classificações diferentes que eu posso interpretar de maneira completamente diferente, aquele mesmo score, tá? É,
Outra coisa que eles trazem, que é a rotulagem de scores impaired, né, que seriam os prejudicados, que a gente também precisaria de uma padronização. Por exemplo, a gente tem várias notas de corte, talvez, pontos de corte, que são levadas em consideração dependente do clínico que está ali avaliando, dependente da formação, de que livro que ele leu, que teste que ele está usando. Então, alguns vão considerar um desvio padrão abaixo da média, que é quando você tem ali mais ou menos um ponto composto de 85, que é um percentil 16, que é uma nota ponderada 7, que é exatamente menos um desvio padrão da média. Outros, eles vão começar a considerar prejuízo, né, um score prejudicado, né, ou um prejuízo naquela habilidade que está sendo avaliada naquele teste, quando tiver 1,5 desvio padrão abaixo da média, tá? Que é mais ou menos um percentil 5, que é um ponto composto 77. E outros vão considerar quando tiver 2 desvios abaixo da média. No estudo do Gilmet, lá em 2008, ele encontrou profissionais que já consideraram prejudicado um score de 95, o que, do ponto de vista estatístico, está dentro de um desvio padrão, né? Mas, por exemplo, se ele aplica o BPA lá coloca que é inferior, né? Acho que ele coloca média inferior, nem lembro mais como é que é usado. Acho que o percentil 20 já é inferior, enfim. O 30, média inferior, ele já pode interpretar. Então, se o teste coloca como média inferior um percentil 30, 40, o profissional, dependendo do profissional, ele pode falar é média inferior, está abaixo da média, não é média, é média inferior. E pode considerar um percentil 30, 40 prejudicado, que é o que acontece no BPA, tá? Então, termos como deficiente, anormal e defeituoso também foram empregados com frequência à medida que os scores diminuíam, mas sem uma definição padronizada para o seu uso. Ah, um resultado anormal, um resultado deficitário, deficiente, enfim. Além disso, teve muita discordância sobre o grau do prejuízo. Ah, isso é um prejuízo leve. Então, é limítrofe, é dificuldade leve. Desculpa, é média inferior, é dificuldade leve. É limítrofe, é dificuldade moderada. É deficitária, é dificuldade grave. Eu já vi muitos cursos de pós-graduação que ensinam essa correlação direta. Não tem um consenso disso, tá? Novamente, a gente não tem critério consensual para esse intervalo de pontuação de score refletir o grau daquele prejuízo. Por quê? Esse problema vem do que a gente falou muito ontem, porque a maioria dos neuropsicólogos, eles têm uma abordagem centrada no teste. Então, os autores criticam fortemente a prática test-bound, né, e no inglês, que seria a prática centrada no teste, que é o estilo mecânico e concreto que a gente discutiu ontem, que considera que cada score tem um significado clínico intrínseco. Por exemplo, ele foi mal, o Stroop avalia isso. Ele foi mal no Stroop, essa função tá ruim. Então, por exemplo, quando você vai descrever um teste de memória, você fala a memória esteve limítrofe, a memória esteve abaixo da média. Você está concluindo, você está fazendo uma correlação direta de função com score, tá? Então, essa abordagem é considerada inadequada por ser mecanicista e por não incorporar princípios fundamentais do raciocínio clínico. Isso a gente discutiu muito ontem, que é a integração de múltiplas fontes de informação, tá? Então, qual foi a iniciativa da Academia Americana de Neuropsicologia Clínica? Foi padronizar descritores qualitativos para faixas de scores, definir o termo prejuízo de forma clara, guiar os clínicos na aplicação desses termos e aumentar a consistência e a credibilidade na comunicação dos resultados na avaliação. Então, o que que eles fizeram? Eu fiz questão de colocar aqui para vocês verem, porque eu já vi muito profissional falando, por exemplo, não é muito profissional. Por exemplo, vocês vão ver como é que eles chegaram nesse consenso. Foi uma coisa assim de anos. Logo depois, eles publicaram esse artigo em 2020. Eu acho que em janeiro de 2021 já saiu um artigo brasileiro com um consenso brasileiro, mas não foi adotado, óbvio.
que assim, 2, 3 pessoas decidiram fazer um consenso diferente desse que foi estudado por anos, por vários, 27, se eu não me engano, a gente já vai ver neuropsicólogos diferentes, tiveram votação, eles abriram para críticas na comunidade, então eles liberaram, os neuropsicólogos começaram a criticar, a opinar, nananã, eles reformularam e então eles publicaram. É óbvio que esse critério e isso que eles fizeram aqui nesse trabalho, muito mais credibilidade do que simplesmente eu chegar e publicar um artigo querendo que a minha forma de classificar seja a verdadeira, né? Então, eu vou contar rapidamente, mas só para vocês entenderem como é que eles fizeram, né? Então, a iniciativa nasceu lá em 2014, a partir de uma proposta, né, que foi aprovada pelo conselho diretor da academia, liderada por Manfred e com apoio do Gilmet, que é o primeiro autor desse artigo. São muitos autores, mas esse é o primeiro autor. O objetivo era desenvolver diretriz para rotulagem qualitativa uniforme de score de desempenho nos testes neuropsicológicos, abordando também a definição do que seria prejuízo. Aí eles aí tiveram 3 princípios que orientaram a seleção dos especialistas convidados. Qual que eram os princípios que eles orientaram todo mundo que ia participar do estudo? Que a rotulagem qualitativa era necessária, que os rótulos e a interpretação de score deveriam ser conceitos distintos. Isso aqui, né? Que é uma. Isso aqui eu deveria estar em neon, isso aqui, que é o que a gente vai discutir mais para frente. Rótulo e interpretação do score é diferente. Eu rotular essa pontuação, esse score, de médio inferior, e eu interpretar como dificuldade leve, não necessariamente é a mesma coisa, porque são coisas diferentes. Eu rotular pontuação, eu só estou querendo te mostrar como é que essa pessoa está em relação à amostra que ela foi comparada. Pura e simplesmente. Agora, se esse médio inferior eu vou considerar um prejuízo, algo preservado, uma força cognitiva, uma fraqueza cognitiva, isso é interpretação desse score. Isso é diferente, tá? Outra coisa, que a interpretação do score deve ser sempre contextualizada. Eu nunca vou interpretar um score de um teste, interpretar só baseado no teste. Então, eles falam, e esses princípios têm que estar claros para todo mundo que for participar aqui desse consenso. Então, 13 especialistas compuseram o grupo inicial, e eles fizeram pesquisas online, mas o progresso foi muito lento. Aí eles entregaram um rascunho em 2016, mas o principal autor, que era o que eu não consegui falar o sobrenome, que é o Manfred Grenfenstein, ele faleceu, e daí interrompeu o processo. Com o apoio desse outro autor, ele propôs ampliar o projeto para uma conferência de consenso formal, baseada no modelo da Associação Americana de 2009 sobre esforço e simulação, enfim. E daí, lá em 2017, eles fizeram uma reunião, a proposta foi aprovada na Associação Americana de Neuropsicologia Clínica, tá? Em junho de 2017. E daí eles selecionaram, então, 28 especialistas dos Estados Unidos e do Canadá, com diversidade de gênero, foco etário, adulto pediátrico, culturas diferentes, ambiente clínico diferente. E o grupo foi dividido em 3 subgrupos de trabalho, cada um responsável por um. E para cada um tinha um responsável, tá? Então, esses 28 foram divididos em grupos diferentes. Um ia ficar responsável pelos rótulos e pela classificação dos testes com distribuição normal. Os outros, né, iam ficar responsáveis pelos testes com distribuição não normal, que eu acho que foi o que deu mais trabalho. E um terceiro grupo que ia ficar responsável pela definição e aplicação do conceito de impairment, que é prejuízo. Então, eles fizeram leituras técnicas e materiais teóricos, né? Eles fizeram leituras técnicas e materiais teóricos foram fornecidos aos participantes para embasar as discussões, porque daí eles se reuniam, né? Discutiam e tinham essas referências para
para eles poderem ter conteúdo para discussão e para pensar sobre o tema. A conferência ocorreu em junho de 2018. Tinham 22 participantes ativos dos 28, vindos de 17 17 estados dos Estados Unidos, do Distrito de Colômbia do Canadá. E daí a dinâmica combinou tanto reuniões em subgrupos temáticos quanto discussões plenárias integradas. 2 dias depois, as propostas preliminares foram apresentadas em um fórum público de 90 minutos, aberto aos participantes do Congresso da Academia Americana de Neuropsicologia Clínica. Teve espaço para crítica, sugestão e feedback da comunidade, e esse feedback foi incorporado em uma nova rodada de revisão. E as recomendações, então, evoluíram, passando por nova validação interna antes da redação final. Quer dizer, a gente está falando de algo muito sério, né? Então, tudo que eles chegam a uma conclusão depois de, se a gente colocar mesmo na ponta do lápis, depois de 6 anos, né? De 2014 até 2020, né? Então, em 2018, eles aprovaram rótulo para teste de distribuição não normal. Em fevereiro de 2019, definição e aplicação clínica do conceito de impairment, de prejuízo. E em maio de 2019, os rótulos para testes com distribuição normal. Aí o documento final foi redigido de forma colaborativa pelos 22 participantes ativos, que é esse artigo, e foi revisado por especialistas externos. Então, baseado na expertise de 27 neuropsicólogos clínicos e pesquisadores, integrando evidência científica, experiência prática, perspectiva histórica e teórica e discussão ética e aplicabilidade clínica. Então, sim, foi um trabalho muito sério, né? Então, não é bobagem a gente seguir o que eles orientam a gente a fazer, tá? Eu já vi muita gente falar assim: ah, você segue a classificação do Gilmet? Não, eu vou pelo manual. Mas por que você vai pelo manual? Ah, porque como é que eu já ouvi falar? Porque o SATEPS fala que tem que ir pelo manual. Não, não tem a ver com o SATEPS, não tem a ver com quem fez o manual, tem a ver com um estudo com neuropsicólogos do mundo que falaram quanto que é importante a gente ter um único rótulo, tá? Então, só algumas discussões também que eles trazem que são importantes, que é o documento não tem um caráter normativo, ou seja, ele não impõe uma diretriz que seja obrigatória. Em vez disso, ele oferece orientação consensual baseada na prática especializada que os profissionais podem usar para aumentar a uniformidade e a clareza na comunicação dos resultados. Por isso que seria muito importante a gente, né, a maioria de nós seguir essas diretrizes. As recomendações, obviamente, não substituem o julgamento clínico. A gente vai falar disso, enquanto ele vai falar dos rótulos, a gente vai trazer essa temática de novo. E a interpretação de um perfil neuropsicológico deve continuar sendo uma análise integrativa feita pelo avaliador, não pelo teste, considerando o fator médico, ou seja, histórico médico daquele indivíduo, a história de vida dele, características culturais, comportamentais e contextuais daquela dificuldade, por exemplo, que ele te relata. Então vamos lá, vamos falar dos rótulos para score com distribuição normal. Então, qual que foi o fundamento que orientou o consenso? Tá? Então, primeiro, o grupo responsável por elaborar esses rótulos, que são todos aqueles que têm distribuição paramétrica, né? Tem uma distribuição normal paramétrica, a curva de Gauss. Tá? Então, eu tenho uma tendência lá que segue a probabilidade da curva normal, e daí eu tenho uma forma de classificar o quão distante essa pessoa está da grande tendência central, tá? Mas eles falam isso. E como é que a gente rotula esses testes, tá? Que é o que tem uma grande confusão. 75 é média, limítrofe, abaixo da média? O que é 75, né? Mas eles falam que, ok, a gente vai propor o rótulo, mas antes disso, rotular um score é diferente de interpretar esse score clinicamente. Por isso que não faz qualquer sentido uma frase do tipo o paciente tem uma memória imediata dentro da média, porque você sabe que ele está pegando o resultado do dígitos e ele escreve. Eu nem lembro o que eu falei, memória de curto prazo, memória imediata, né? Porque ele está pegando o resultado de um teste e está
usando a função que está sendo avaliada do teste e a classificação para classificar a função. Isso é completamente errado, que é o que a maioria dos laudos fazem, tá? Então, por exemplo, ele teve um vocabulário médio superior. Ah, ele tem uma capacidade de conceituação média superior, tá? É diferente você rotular o score de você interpretar aquele score. Outro princípio, né? Somente funções podem estar prejudicadas e não o score em si. Então, ele é muito contra a gente colocar uma classificação como deficitário. Ah, o Cubos está deficitário. Não tem como um score ser deficitário. Quem pode ser deficitário é a função cognitiva pode ser deficitária, não o score. Né? O score, você tem que saber como é que ele está em relação aos pares. Ele está muito baixo, extremamente baixo, mas não deficitário. Ele está prejudicado aquele score. Não faz sentido isso. Eles também levaram em consideração o princípio de que descritores simples facilitam a comunicação e que rótulos devem se basear na frequência estatística do desempenho e não em termos patologizantes. E é isso. Quando eu falo que o meu paciente teve um rendimento, vamos seguir, por exemplo, o que ele vai propor, né, como classificação, que o meu paciente tem um rendimento acima da média, porque ele teve um ponto composto de 120, quando eu falo acima da média, e eu vejo lá 120, percentil 90, eu sei que esse acima da média significa que ele foi melhor do que 90% das pessoas daquela amostra, que eu estou comparando ele, que tem a mesma idade, ou seja, ele foi acima da média somente quando eu comparo ele com pessoas da mesma idade. Não estou comparando outras variáveis, tá? Então, é como se eu colocasse ele numa posição da curva. Quando eu classifico, quando eu rotulo um score, é como se eu enxergasse ele numa posição da curva. Desculpa, não ele, o score. Ah, não o paciente, o score. Ok? E daí eles avaliaram dois modelos. Um é o que é usado no Capovilla e Seabra, que é a classificação com base no desvio padrão. Se está dentro de um desvio padrão, é média. Se está de 1 a 2 desvios padrões abaixo da média, é baixo. Se está mais do que 2, é muito baixo. Né? Então, é a classificação com base no desvio padrão. Daí são 5, né? Dentro da média. Aí, de 1 a 2, mais do que 2. De 1 a 2 para cima, mais do que 2. Tá? Quando eu falei mais do que 2 para baixo da média, mais do que 2 acima da média. E o modelo que é inspirado no sistema Wechsler, que é o modelo de 7 categorias, que foi o modelo escolhido. Porque eles argumentam que um desempenho estatisticamente dentro da média, que varia de mais ou menos um desvio padrão, a gente está falando de um percentil 16 até 84, e que esse valor ele é muito distante um do outro. E que quando a gente divide, né, essa distribuição em mais formas mais rótulos, ou seja, dividindo ali em 7 pedacinhos e não só 5, né, a gente consegue oferecer subdivisões mais finas e ter uma maior clareza comunicacional. Por exemplo, quando o Wechsler, né, que é o sistema que eles adotam, ele fala médio inferior ou média baixa, ele está falando de uma pontuação um pouco antes e um pouco depois de um desvio padrão. Ou seja, você está tanto no limite inferior da média quanto um pouquinho abaixo da média, ele vai classificar como média inferior. E o média superior também, ou média alta também. Ou seja, a sua pontuação, quando está ainda dentro de um desvio padrão, próximo de um desvio, ou um pouco acima de um desvio, ele considera média alta ou média superior. Para não ficar tão distante do médio, né? Então, quando eu estou mais para lá ou mais para cá, eu tenho um nome diferente, tá? Então, ele faz essa. Aqui está a classificação, a tradução na íntegra, tá? Então, eles falam que essa seria a forma. E lógico, eles fizeram várias discussões para chegar nesse consenso. Eles falam que essa é a melhor forma de classificar as pontuações que têm uma distribuição paramétrica. Quando eu tenho uma distribuição paramétrica, que eu tenho uma grande tendência central, que a média e a mediana batem, né? Então, quando você olha lá na tabela do teste,
e a média. Você pega o valor da média, por exemplo, vai na figura de rei, né? Você pega lá o valor da média, joga no percentil 50, às vezes não dá o valor do paciente, né? Por quê? Porque não bate média e mediana, porque não tem distribuição paramétrica. Isso acontece muito na cópia da figura de rei. Então, ou por exemplo, no reconhecimento do RAVLT. Às vezes vocês vão colocar lá pontuação 15, ele aparece no percentil 50, no percentil 75 e no percentil 95. 15, 15, 15. Por quê? Porque metade da amostra teve 15 pontos de acertos no reconhecimento. Tá? Então, eu não tenho uma distribuição paramétrica. Aí eu não tenho como classificar quão distante você está da grande tendência central. Mas eu me perdi um pouco aqui. Eu estava falando como reconhecer, né, que tem a distribuição paramétrica, que é isso. Eu vou ter uma distribuição paramétrica quando a média e a mediana batem, né, que é quando eu tenho metade da amostra de um lado, metade do outro, e ela tem um formato de sino invertido, tá? E daí faz sentido esse tipo de classificação, por quê? Porque eu quero entender o quão distante ele está da grande tendência central. Por isso, médio, médio alto, acima da média, excepcionalmente alto, ou médio, médio baixo, né? O médio inferior, abaixo da média, ou excepcionalmente baixo. Que é para eu entender o quão distante esse score está da grande tendência central. Quais são as recomendações? Sempre que você rotular um score, você falar com quem que você está comparando essa pessoa. Porque, por exemplo, imagina que você aplica um teste de memória onde a tabela é por escolaridade, só que quando você vai ver o N da amostra, quem compôs aquela amostra, a maioria, 90% da amostra tinha, sei lá, de 25 a 45 anos. O seu pacientinho tem 70. E daí você compara ele com escolaridade, ele tem ensino superior, você está comparando ele com pessoas jovens, com nível de escolaridade alto, e daí o seu paciente fica, sei lá, abaixo da média. É importante você falar que o seu paciente teve uma pontuação num teste de memória abaixo da média quando você comparou ele com outras pessoas da mesma escolaridade que ele, onde o grande N da amostra eram pessoas mais jovens. Ou seja, quando você vai descrever um score, é fundamental indicar com quem o seu paciente foi comparado. Até para. Porque quando você faz esse pensamento, num caso desse, você nem coloca esse resultado no laudo, né? Porque você nem deveria ter aplicado esse teste, porque não é um teste adequado para o seu paciente. Na hora que você vai colocar e fala, pô, ele foi abaixo da média, mas também, né? Eu comparei ele com uma galerinha de 30 anos, ele tem 70. Né? Então, os testes neuropsicológicos são padronizados com base em amostras normativas e o resultado são derivados de comparações com essa amostra. Então, ele foi dentro da média quando eu comparo ele com pessoas da mesma idade, ou quando eu comparo ele com pessoas da mesma escolaridade, tá? Então, descrever o score sem indicar a amostra de referência pode levar à interpretação equivocada sobre o real nível de funcionamento dessa pessoa, tá? A terminologia deve se basear em scores derivados, os quais são estimativas com intervalos de confiança. Ele também fala que esses scores derivados, ou seja, ponto padrão, score normatizado, score T, ponto ponderado, ponto composto, né? São estimativas estatísticas e não verdades absolutas. E todas elas têm intervalo de confiança, nem sempre sem ser os testes de inteligência, dificilmente o manual traz para a gente esse intervalo de confiança, mas eles é, é, são estimativas estatísticas. Tá? Então, por exemplo, se você está num VISC, num VAIS, que ele te dá um intervalo de confiança, ele fala, então, a gente pode confiar melhor, porque ele fala, olha, a pontuação, vamos supor, é 85, mas tem 95% de chance de estar entre 80 e 90. Tá? Por isso é necessário cuidado ao rotular score próximo ao ponto de corte. Por exemplo, imagine que o corte para baixo da média seja o score menor que 90, né? O ponto composto menor que 90, que é o que eles propõem aqui no consenso, né? Então, de 90 a 109 seria a média, então abaixo de 90, de 80 a 90 seria abaixo da média ou média baixa. Desculpa, seria média inferior ou média baixa. Se alguém tira 89,
ele vai cair por exemplo, no médio inferior, só que o intervalo de confiança pode estar dentro da média. Então, ele também fala: cuidado ao rotular e falar assim, nossa, o rendimento dele é deficitário. Quando você vai ver é 69. Se fosse 70, seria limítrofe, né? Por exemplo. Ou, é excepcionalmente alto, ou está acima da média, 120, ou 119, que está bem ali no limbo. Então, ele fala para a gente tomar cuidado com o rótulo quando está bem no limite entre uma classificação e outra. E sempre que a gente tiver intervalo de confiança, a gente usa esse intervalo de confiança. E, finalmente, ele recomenda incluir a palavra score após o rótulo. Então, um score abaixo da média, não é memória abaixo da média. Né? Então, eu não posso escrever assim: o paciente apresentou um desempenho abaixo da média na memória visual. Isso é errado. Essa frase parece dizer que é a habilidade da pessoa que está abaixo da média. E não é verdade isso. A pontuação dele, quando eu comparo ele com outras pessoas que têm essas características, o rendimento dele foi abaixo da média. Mas o que este rendimento significa para o seu paciente? É um prejuízo? Não sei. Qual que é o impacto clínico dele? Qual que é o nível intelectual dele? Como é que ele se empenhou no teste ou não? Como é que ele estava no dia da testagem? Com quem que eu estou comparando ele, né? De novo, um teste de memória para idoso, dificilmente a gente tem um N muito robusto. E a gente acaba indo para tabelas de escolaridade, enfim. Ou com uma variação de idade enorme, né? De 60 ou mais de 60. Aí o seu paciente tem 89. Você está comparando ele com um N que até tem um de 89 lá na amostra, mas a maioria é de 60 a 65. Aí você está comparando ele com pessoas de 60. E, obviamente, que o cérebro de uma pessoa de 89 não funciona da mesma maneira que uma pessoa de 60. Tá? Então, agora a gente tem que fazer de um jeito que é o seguinte: o paciente obteve um score abaixo da média em tal teste. E isso não significa que aquele teste que avalia tal função, isso não significa que aquela função está abaixo da média. O score está abaixo da média, ok? Isso dá uma angústia. Por que dá uma angústia? Porque a gente acha que a avaliação neuropsicológica é aplicar teste. Então, se eu aplico o teste de memória, teve uma pergunta hoje também no grupo, né? A SRS não deu pontuação clínica, mas eu tenho certeza que ele tem TEA nível 1. Como que eu faço isso? Gente, o score ali, ele só tá querendo, só tá te mostrando como é que ele foi. E detalhe, né? É de escala, ainda envolve muita subjetividade, que é como o familiar percebe, enxerga, se percebe, se enxerga aqueles comportamentos, né? Então, mas vamos supor que tenha sido num teste. Nossa, eu tinha certeza que ele tinha dificuldade de memória, mas o percentil dele ficou 25, não ficou 24 para baixo. Não ficou menor que 25, ficou 25, e 25 é preservado, né? A nossa interpretação é muito mais do que só o score do teste, certo? Então, o score ele pode variar por diversos motivos, por sono, por ansiedade, por esforço ou falta de esforço, devido ao contexto, pelo histórico, grau de escolaridade, grau de engajamento na atividade. Já rotular a habilidade da pessoa com base apenas nesse número pode ser enganoso ou reducionista. Então, a frase com score ajuda a lembrar que um teste mede uma parte da realidade, mas não define toda a função. O que a gente está fazendo ao rotular é apenas dizer como que ele foi em relação às outras pessoas da amostra daquele teste. É só isso, ok? Recomendação de consenso para rótulo de score em testes com distribuição não normais. Que, na verdade, gente, a maioria dos nossos testes não tem distribuição normal. Wisconsin, Boston, os erros do FDT, alguns testes de atenção que são muito fáceis, testes como o THCP tem efeito teto, o próprio som, né, tem efeito teto, o RAVLT, muitas variáveis dentro do RAVLT não tem distribuição paramétrica. Tá? Então, aqui a gente traz, ele trouxe alguns exemplos de testes que nem todos a gente tem aqui, como Boston, julgamento de linhas, desenho do relógio, cópia de figura, no caso, a figura de rei, tá?
Então, é muito comum a gente não ter, dentro da neuropsicologia, testes com distribuição não paramétrica. E daí, não faz sentido eu classificar essa pontuação da mesma maneira que eu classifico aquele que tem assim. Por quê? Porque às vezes todo mundo acertou tudo. Então, eu não tenho aquela pessoa que está acima da média, média superior, média superior, acima da média ou muito superior. Não tem, porque tá todo mundo acertou. Então, eu não posso rotular dessa forma. Então, a maneira de rotular esses scores é diferente, tem que ser diferente. Primeiro, porque muitos testes já garantem, né? E eles são feitos para que a pessoa não erre, tá? E é para a gente identificar o prejuízo e não o acerto, e não quão acerto ela faz, quão bem ela vai, porque espera-se que a maioria vá muito bem no teste. A gente também tem testes que são utilizados para determinar a presença ou ausência de um sinal patognomônico ou uma condição específica, como um teste de apraxia, um exame sensório perceptivo. E daí, assim, é presença ou ausência daquela habilidade. E daí não tem como a gente classificar. Tá médio, acima da média, muito acima da média, etc. Tá? Outros testes que a gente não tem muito costume, porque a gente não tem padronização aqui, mas que eles são testes de validade de desempenho, que são aqueles testes que são feitos para a gente determinar o quanto que a pessoa se esforçou ou não na avaliação. Ele é muito usado, esses testes, né? Atividades, enfim, que a gente pode criar ali na hora, eles servem para a gente entender se o paciente está simulando, por exemplo, né? Então, para detectar malingering, enfim. Então, eles não são feitos para errar. Então, por exemplo, tem um dos testes de memória, ele é o seguinte: você fala palavras, você fala, sei lá, umas 10 palavras. Aí depois, você não pede para a pessoa falar as palavras. Você vai lá e fala assim: eu falei isso ou isso? Eu falei isso ou isso? E daí, pela aleatoriedade, as pessoas, quando chutam, elas tendem a acertar pelo menos metade. Porque elas estão chutando. Só tem duas chances. Se ela chutar, ela tem 50% de chance de acertar e de errar. E daí, se o seu paciente tem uma pontuação menor que 50%, não faz sentido. Ou ele é muito mal de chute, né? Mas é o que eles falam. Até pessoas no início de um Alzheimer vão bem num teste desse. Então, se o seu paciente não ir bem num teste desse, chama atenção. Esses são os testes de validade de desempenho, tá? E a gente tem os questionários, escalas para avaliar as habilidades, como BRIF, CBCL, SRS e etc. A BDFS. E daí, ele vai falar que, na verdade, usar um sistema de rótulo a gente só pode para esse primeiro grupo. A gente não pode usar rótulo para os testes que são para verificar a presença ou ausência de algum sinal neurológico, né, de uma disfunção neurológica. Também a gente não pode usar eles para validade de desempenho, a gente também não pode usar eles para questionário. Então, eles falam que o artigo não faz recomendação, não fez recomendações de como classificar o grupo D. Ele fala que a gente tem que seguir o manual, mas ele fez recomendação do grupo C, B e A, que é o que a gente vai ver agora, tá? E por que que ele não fez recomendação de como a gente pode interpretar escalas? Porque ele fala que questionários e escalas não são teste de desempenho direto. Eles são instrumentos de autorrelato ou de observação de alguém que observa uma outra pessoa e descreve como ela funciona. Ou seja, ela não envolve o paciente realizando uma tarefa sob uma condição controlada, mas sim expressando percepções sobre o seu comportamento ou funcionamento. E por isso esses instrumentos não entraram nas recomendações de rotulagem de score, porque está fora do escopo, porque isso aqui não é score, tá? É como a pessoa se vê ou como o outro vê a pessoa. Já para os grupos, né, do tipo de testes não paramétrico A e B e C, ele fez algumas recomendações. Então vamos lá. O que é um teste de distribuição altamente assimétrica? São aqueles que não vão ter distribuição paramétrica, tá? Eu coloquei aqui até outros, por exemplo, categoria do Wisconsin.
às vezes, dependendo da idade, mesmo carinha do executivo com TDAH grave, ele faz 6 categorias, principalmente se ele tem inteligência preservada, porque tem uma correlação altíssima com a capacidade de categorização. Então, categoria do Wisconsin é muito comum todo mundo fazer muitas categorias. Nomeação de Boston. É raro eu não vou ter uma média de acerto. Quer dizer, eu mostro ali as 60 figuras e eu tenho uma média de acerto e algumas pessoas acertaram mais, outras pessoas acertaram menos. Não faz sentido. O esperado é que a gente saiba quase 100% daquelas figuras. Ele é feito para que a gente acerte tudo, né? O próprio reconhecimento do RAVLT. Tem algumas idades que o 12 ali, ele aparece várias, o 15 aparece várias vezes, 15 pontos no 25, no 50, no 75. Por quê? Porque naquela idade todo mundo acertou tudo, foi muito fácil. Então eu não tenho uma distribuição paramétrica. Por que que isso acontece? Em pessoas saudáveis é esperado que quase todos vão bem nesse teste, então não faz sentido esperar uma grande variação de resultado, como a gente encontra, por exemplo, em teste QI. E daí aqui uma analogia, talvez para fazer mais sentido, é o seguinte: testes que têm distribuição paramétrica, como VISC, VAIS, tá? É como se fosse uma corrida de 100 metros. Alguns são rápidos, outros mais ou menos, e outros são lentos. Numa corrida, eu nunca vou ter pessoas que vão correr do mesmo jeito. Ah, eles têm a mesma altura, a mesma idade, espera-se que eles corram a mesma coisa. Não, varia muito, tá? Então eu acabo tendo uma distribuição normal. Agora, imagina os testes com distribuição assimétrica. É como um teste de visão. Quando você vai lá, se você não tem nenhum problema de visão, todo mundo acerta tudo. Mas quem não vê um pouquinho, erra um, já chama atenção. Opa, ele errou um, não era para ter errado um. Era para ele ter enxergado. É mais ou menos o que acontece com vários dos testes que são feitos na neuropsicologia. Eles são feitos para identificar se tem déficit e não para saber se a pessoa é boa, muito boa, excepcionalmente boa. Até porque aquela habilidade que está sendo, a forma como eles construíram testes são tarefas e atividades que quem tem um funcionamento neurológico saudável acerta tudo mesmo, tá? E daí duas perguntas nortearam a discussão desse grupo. Primeira, é apropriado usar score padronizado em teste com faixa de score muito restrita? E daí eles respondem que não, que o ideal é percentil. Por isso que sempre que a gente encontra, né, isso aconteceu muito naqueles livrinhos verde, roxo e azul, vocês conseguem ver a evolução deles, né, ao longo da evolução dos autores nesse sentido, né, de conhecimento. Então, no livrinho verde, as autoras sugeriam a gente fazer Z-score de tudo. E tinha lá médio, desvio padrão. E vários deles, às vezes, está 0,0000001. Está no percentil 5, mas tem lá médio, desvio padrão. Um monte de gente faz é, é, a conta do score Z. O FDT, gente, o FDT não faz sentido nenhum a gente fazer conta de Z-score e achar o percentil. E eu tenho muito profissional que é bom e que já assistiu minhas aulas, que eu já falei disso antes e continuam fazendo score Z de erro do FDT, tá? Por isso que o ideal é a gente usar o percentil, tá? Mas deixa eu voltar para o livro verde. No livro roxo, você já vai ter até alguns errinhos do livro que ele fala assim: faça a conta do Z-score. Só que lá na tabela não tem média de desvio padrão. Só que ela falou, faz a conta do score, coloca até a fórmula do score Z lá no livro. Porque, na verdade, elas ainda estavam assim, pera, faz ou não faz? Mas não teve distribuição paramétrica, eles não podem fazer, e tirou a média do desvio padrão. Então, elas falaram, faz, só que não tem como fazer a conta. Você tem como olhar o percentil direto. Então, é isso, eles recomendam, isso tem sido feito pelos manuais, que é, toda vez que você não tem uma distribuição paramétrica, o ideal é você só usar a faixa de percentil, tá? Por quê? Porque ela corrige essa distribuição não paramétrica. Por exemplo, quando eu olho uma pontuação que se repete no score. Por exemplo, na figura de rei, na idade de 15 anos, se eu não me engano, 36 pontos, que é o máximo da cópia, tá lá do percentil 60, 60, 65, 70, 75, 80, 36, 36, 36, até o 90, 99, acho, sei lá. Tá? Então a gente olha aquilo, a gente já fala, opa,
Então, na verdade, quem teve essa pontuação de 36 tá ali, 40% da amostra foi do percentil 60 até o 100, até o 99, né? 99, tá? E a outra pergunta, né, que eles se fizeram foi: os scores desses testes devem receber um rótulo diferente daqueles com distribuição normal? E daí eles falam que quando alguns testes fazem isso, mas eu não entendo de estatística esse ponto, né? Mas eu sei que tem uma forma na estatística de você reproduzir aqueles valores que você encontrou inúmeras vezes para você encontrar uma distribuição paramétrica. Então, eles fazem um cálculo estatístico para simular uma distribuição paramétrica, para se aproximar à normalidade. Então, eles falam que quando isso for aplicável, né, esse procedimento, por exemplo, de suavização, que eles chamaram aqui no artigo, é, podem ser usados para aproximar a normalidade, mas que mesmo nesses casos, o uso do score deve ser usado de maneira muito cuidadosa, tá? Aqui ponderado no sentido de reflexão, deve ser cuidadosamente pensado para usar esse rótulo, considerando riscos e benefícios. E daí, eles vão falar do rótulo, né? Que o grupo concluiu que os mesmos rótulos utilizados para testes com distribuição normal deveriam ser mantidos. Por quê? Porque facilita a comunicação, evita a criação de sistema paralelo desnecessário, nem sempre é possível saber se a distribuição de um teste é normal ou não, né? Porque eles não dão as informações suficientes na tabela. É, E o neuropsicólogo, eles falam que deve conhecer o teste, o seu propósito e entender se a distribuição foi paramétrica ou não, tá? Mas eles fazem uma sugestão de como classificar essas pontuações. Por exemplo, isso aqui não é muito novo para vocês, porque se vocês aqui usam o Wisconsin, vocês já viram que tem algumas variáveis do Wisconsin que ele vai colocar lá. Ah, é de tanta a tanta categoria maior que 16. Preservado. O maior que 16 é 16, é 17. Não, tá todo mundo junto. Significa que 84% tiveram a mesma pontuação. Tiveram aquela pontuação. Então, o percentil maior que 16, quando tem isso, preservado. Né? Em que alguns testes colocam maior que 16, maior que 24, maior que. Enfim. Aí eles sugerem que nesses casos a gente interprete esses valores, que está todo mundo junto, e que não dá para dizer que ele está médio. Por exemplo, eu sempre brinco, imagina esse da figura de rei de 15 anos que ele faz 36 pontos. Você vai colocar o percentil 60, que é média, você vai colocar o percentil 80, que é média superior, você vai colocar o percentil 90, que é acima da média, ou você vai colocar o percentil 99, que é muito acima da média? Eu brinco, se você gosta do paciente, você fala que ele está excepcionalmente alto. Se o paciente foi chato, não cooperou, você fala que ele só está mediano. Na verdade, não, né? Eu tenho que falar que ele está dentro dos limites normais. Eu não posso dizer que ele está acima da média, muito acima da média, médio superior. Eu tenho que dizer que o score está dentro da expectativa normal, que o score está dentro do limite normal. E ele fala que que o que a gente tem mais que se preocupar nesses casos com distribuição não paramétrica, quando aí eles sempre vão dar a faixa de percentil, é classificar os percentis dessa maneira. Então ele fala que um percentil de 9 a 24 é um score médio-baixo, ou médio inferior. De 2 a 8, um score abaixo da média, e menor que 2, excepcionalmente baixo. Então, imagina que você está lá corrigindo o FDT, tem os percentis lá, 5, 25, 50, 75, nanã. Então, se ele teve lá no erro, né, o pouco erro, e que você olha ali o zero, ele não teve nenhum erro, por exemplo, dependendo da idade, você olha, tá lá, do 50 até o 95, 0, 0, 0, 0, 0, 0. O que que você vai colocar? Está dentro da expectativa normal. Mas se ele está ali entre 5 e 25, nessa classificação, ele poderia ser tanto média inferior quanto abaixo da média. Ah, e como é que eu faço? Você pode colocar as duas classificações. Eu já mostro para vocês como que eu faço. Eu achei uma saída para isso.
Porque os nossos manuais têm vindo com isso que lá nos Estados Unidos não vem. Lá nos Estados Unidos, quando eles fazem essa distribuição de percentil, eles têm dividido dessa maneira. Os manuais aqui têm feito abaixo de 5, maior que 5, menor que 25, 25, maior que 25, menor que 50, né? Eu sempre trabalho com faixas de percentil. E daí uma faixa de 5 a 25, quer dizer, a pontuação dele está acima de 5, mas está menor que 25, ficou entre 5 e 25. Né? Então, pode ser tanto esse daqui, que vai de 9 a 24, quanto de 2 a 8. E daí poderia ter dois tipos de classificação. E ok, vocês podem colocar. A classificação está, né? Então, score de médio inferior a abaixo da média. Está entre médio inferior e abaixo da média. Tá? Ok. Só que essa recomendação de classificação vem com algumas exceções. Primeiro, devem-se usar percentis ao invés de score padronizado para definir rótulo, tá? Isso é o que eles orientam. Isso aqui é muito para quem faz teste, né? Essa orientação aqui é muito para o criador do teste, né? Se eu não me engano, eu posso estar muito errada, mas se eu não me engano, o D2 fez essa suavização, por isso que ele chama de Z padronizado, porque ele fez uma suavização para ficar próximo da distribuição paramétrica. Tanto que, quando você olha, às vezes, muitas pessoas já me perguntaram isso. Você vai lá no score padronizado que as pessoas acham que é ponto composto, mas não é, um Z padronizado. E daí tá lá, sei lá, 90, às vezes ele tá baixo, só que 90 seria médio. Mas aí ele fica lá abaixo, ou médio inferior, sei lá. O percentil, desculpa, não é a classificação, é o percentil. Então, às vezes você vai no 90, que seria um percentil 25, ele está lá no percentil 30 ou no percentil 18. O ponto composto não bate, o percentil e o Z padronizado não é a mesma correspondência que a gente tem do ponto composto para o percentil daquela tabela da curva normal, que tem aqueles vários númerozinhos, quando a gente faz o Z-score, que a gente coloca o Z-score e acha ali o ponderado, percentil, ponto composto. Se vocês jogarem lá as pontuações do D2, não bate o percentil com o Z padronizado. Ou seja, o Z padronizado é uma outra métrica e ela não é o ponto composto que as pessoas acham que é. Porque um Z padronizado 90 não vai dar percentil 25 muitas vezes. E daí o que eles falam? Primeiro, eles recomendam que quando o teste tem esse tipo de valor de score, que é não padronizado, para priorizar percentil e não score. E a gente, nesse caso, eu olho 90, eu olho 95? Não, eu olho percentil. Porque o percentil, o percentil não tem erro. Aí o percentil eu consigo classificar, tanto aqui quanto lá, quando tem distribuição paramétrica. E quando não tem distribuição paramétrica, eu venho aqui e consigo classificar. Em alguns testes assimétricos, não é estatisticamente possível atingir percentil elevado, que é o exemplo do Wisconsin. Por exemplo, uma pontuação perfeita no Wisconsin pode corresponder apenas ao percentil 16. Assim, rotular como acima da média ou excepcionalmente seria impróprio. Por quê? Porque nesses casos a gente tem que usar o rótulo como dentro dos limites normais, porque ele não tem uma distribuição paramétrica. E daí significa que 84% da amostra fez aquela pontuação. Então, não tem como dizer que ele está acima da média muitas vezes, porque está todo mundo junto, todo mundo fez aquilo. Só dá para dizer que está dentro dos limites normais, tá? E a gente também tem testes que têm efeito teto e piso, como Boston, ou as tarefas de nomeação, que é esperado que se acerte tudo, ou mini exame do estado mental. Dependendo da escolaridade, se a pessoa faz 29 pontos de 30, já é suspeita de demência. Se ela tem uma alta escolaridade, alguém com um doutorado, sei lá, faz um mini exame do estado mental e faz 29 pontos, perde um ponto, muito estranho, não era para perder, tá? Então, daquelas 4 condições, tá? Só para não ficar muito complexo, eu vou adaptar aqui a continuação da aula. Então, dessas 4 explicações de quando um teste não é paramétrico, né? Porque que a primeira o teste não foi feito para ser paramétrico, porque tem efeito teto, ou ele é feito para todo mundo acertar, nananã. Nesses, a gente pode usar esse sistema de classificação. Opa, esses. Quando é um teste para a gente verificar se ele tem, né, um sinal patognomônico ou não,
uma condição neurocomportamental ou não específica, por exemplo, ele fez inversão de letra em adolescente, ou erro parafásico frequente, sequência motora anormal, negligência espacial unilateral. Nossa, a negligência dele está dentro da média, abaixo da média. Não, assim, teve negligência. Tem ou não tem? Ele faz ou não faz inversão? Ele comete erro parafásico ou não comete erro parafásico? Ou seja, são sinais que mostram um problema, uma condição patognomônica, uma condição neurológica específica, tá? Então, diferente do teste que avalia a função, esses testes, eles só têm o objetivo de detectar presença ou ausência de um sinal específico, tá? Então, ele tem ou não tem heminegligência? Ele tem ou não tem troca, né? E daí eles falam que a gente não deve classificar, rotular, porque não tem como falar que está dentro da média, abaixo da média, só tem como falar se tem presença ou ausência, tá? E é basicamente isso que eles falam aqui nesses slides, tá? Os testes de validade de desempenho também. Não tem como, porque até a pessoa que tem problema de memória é esperado que ela vá bem naquele teste. Então não tem como dizer ela foi dentro da média, abaixo da média, acima da média. Não tem. Ele só é feito para a gente considerar o quanto o desempenho dele é válido ou não. Então não faz sentido a gente rotular o desempenho dele. Então, de acordo com como ele responde ao teste, a gente vai falar que o teste é válido, que o teste, essa validade é indeterminada, porque eu não consigo, eu não sei dizer se o esforço ou a validade do desempenho foi determinada com clareza. Então, eu falo que foi indeterminado ou foi inválido, ou seja, o desempenho não permite uma interpretação confiável dos testes cognitivos. Então, eu não vou falar que ele estava abaixo da média. Eu não vou falar, por exemplo, no laudo, que ele errou tarefas que mesmo quem tem Alzheimer acerta. Não, eu vou falar que ele teve um rendimento inválido, que invalida é, é, a confiabilidade do resultado, tá? Então, não tem como a gente colocar falhou. Ele falhou, ele simulou, tá? A gente tem que falar o quanto o resultado dele foi válido ou não. E com relação à determinação do o que é prejuízo, né? O que é impairment, o que é prejuízo, segundo o consenso. Então, ele fala que um prejuízo neuropsicológico, lembra aquela diferença? O que vai ser prejuízo? Então, o percentil 16 já é um prejuízo? Um percentil, ou um percentil 5 que já é prejuízo? Ou é só abaixo de 5 que é prejuízo? Quando que eu considero um score prejudicado, tá? E daí eles fazem uma reflexão sobre qual é a definição de prejuízo na neuropsicologia. Então eles falam que o prejuízo, ele vai ser definido como uma capacidade neurocognitiva, neurocomportamental anormal, que pode sugerir uma perda de uma habilidade que ele já teve antes, ou até um desenvolvimento atípico, ele não adquiriu ou ele tinha e perdeu. E esse prejuízo pode ser transitório, permanente, pode causar diferentes níveis de impacto funcional e incapacidade, depende do caso, porque depende se o paciente tem estratégia, que outros recursos cognitivos ele tem, se ele tem suporte ou não tem, etc. Ou seja, ele fala que isso daqui é definição de prejuízo e que, obviamente, não vai ser com o resultado de um teste que eu vou determinar que o paciente tem um prejuízo numa função, tá? Ele fala, um score de teste, por si só, não define prejuízo. Então, é preciso considerar uma combinação de fatores, integrando testes com achados funcionais. De que maneira? Ele foi mal no teste. Esse teste avalia a memória, mas ele também avalia a atenção, ele também depende de velocidade de processamento. Ok. Pelo tipo de erro que o meu paciente fez, eu percebi que ele perdeu pontuação nesse teste muito mais por conta da velocidade de processamento. Como que é a velocidade de processamento do meu paciente? Como sempre foi, como que era, como que está agora e de que maneira ela está impactando. Aí sim eu vou determinar se eu tenho um prejuízo neuropsicológico ou não. Não é só o score do teste, gente, tá? E o que a gente tem que considerar para levar em consideração prejuízo? Olha só tudo que a gente tem que considerar para levar em consideração prejuízo. Quer dizer, não é só um score rebaixado
que é sinônimo de prejuízo. Quer dizer, eu preciso ver a variabilidade intraindividual do paciente. Por exemplo, pessoa saudável pode ter um score baixo em algum teste, especialmente quando você aplica um monte de teste, que é aquele que fica 10 sessões aplicando teste, e depois com um monte de resultado, aquela avaliação neuropsicológica enorme, aquele laudo de 45 páginas. A chance do seu paciente mal, em uma meia dúzia, vai ser enorme. É chamado de espúrio. Isso é esperado e não indica necessariamente um prejuízo, tá? Outra coisa, avaliar a consistência entre o teste. Ele tem um score num teste de memória ruim. Outros testes de memória com amostras parecidas que avaliam mesma memória, né? O mesmo tipo de memória. Como é que foi o score dele ali? Vamos comparar, ver se isso é consistente ou não? Eu também tenho que entender que norma é essa. Porque ele tem um score ruim. Só que ele tem 70 anos, eu estou comparando ele com 4 pessoas que têm acima de 60 e todo o resto do N da amostra, que sei lá, são 250, eu tenho 4 acima de 60, o resto todo mundo tem de 25 a 45. Então, que norma é essa que eu estou comparando? Para ver se eu estou fazendo uma comparação justa com o meu paciente, né? Ver a validade de desempenho, assim, os resultados ficaram inválidos, né? Então, perdão, resultados inválidos tornam qualquer julgamento de prejuízo clínico pouco confiável. Quer dizer, ele se empenhou, ele tentou simular, teve esforço, teve engajamento. Se não teve, você tem uma baixa validade de desempenho, você não pode confiar no resultado do score, do teste. Então, aquilo dificilmente vai representar um prejuízo. Engajamento do paciente. Língua, escolaridade, familiaridade com o teste, condição clínica, fator emocional, estado médico, psiquiátrico, ansiedade, paciente ansioso, extremamente ansioso, vai sobrecarregar o controle inibitório, vai sobrecarregar a memória de trabalho e vai prejudicar talvez o desempenho inteiro na testagem. Ele está usando alguma medicação, ele está cansado, ele está em sofrimento emocional, tudo isso pode afetar aquele score, né? É, ou seja, também levar em consideração que score alto ou baixo isolado não é conclusivo. A relevância do funcional do achado. Ele vai mal no teste de memória. Como é que é a memória dele na vida? E essa dificuldade que ele está falando que ele tem na vida está impactando a vida dele? Ou ele só acha que não está tão boa, mas não tem um impacto real, né? E demandas e apoios ambientais. É preciso também considerar o quanto o ambiente exige ou não daquela função. Às vezes ele tem um prejuízo, não tem um déficit, ele não relata déficit, porque não tem demanda no ambiente. Então, sei lá, ele fala que ele tem dificuldade meio, eu tô sentindo a memória ruim. A filha vem e fala, ele tá ótimo. Ele tá ótimo, tá esquecido. Aí você vai ver, a filha tem, a filha que, imagina que ele mora com a filha. A filha que dá o remédio, a filha lembra ele todo dia de manhã, no café da manhã, os compromissos que ele tem no dia a dia. Ele não precisa usar a memória. Por isso ela não percebe que ele não tá esquecendo, tá? Ou seja, a identificação de um prejuízo deve ser baseada em múltiplas fontes de evidência, não apenas em score, tá? Então, levar em conta o funcionamento real da pessoa, suas demandas, seus recursos, ok? Então, vamos lá, para finalizar. Aqui são as considerações finais, assim, do artigo, depois de todas essas discussões. Então, ele fala, né? Então, eles falam que esse problema que a gente enfrenta, ele é real, né? Então, essa falta de uniformidade na forma como os scores de teste de desempenho são rotulados tem sido historicamente uma grande dificuldade na neuropsicologia clínica, porque ela gera confusão, inconsistência entre profissional e dificuldade de compreensão por parte do paciente, família, juiz e outro profissional. E que esse consenso foi o primeiro esforço formal organizado para estabelecer rótulo descritivo padronizado, fornecer uma definição clínica coerente e compartilhada do que seria prejuízo neuropsicológico, que não é sinônimo de score, rebaixado, né? E as recomendações não são mandatos nem normas obrigatórias, que a gente já falou, é um consenso de especialistas que juntos discutiram muito durante alguns anos para determinar para fazer essa proposta de rotulagem, né, de classificação dos resultados. Então, espera-se, né, eles, né, os autores esperam que os neuropsicólogos incorporem
isso na prática clínica, essas diretrizes, o que vai promover mais clareza, mais consistência, especialmente em contexto clínico e forense, que utilizem esses descritores uniformes, que vão ajudar a evitar a interpretação ambígua ou confusa por parte de quem lê o laudo. E quem está no começo da neuropsicologia, porque lembra o quanto que, como o manual descreve esse score, vai interferir na forma como você vai interpretar aquele resultado, tá? E daí eles falam que, né, o grupo reconhece com relação aos limites, né, desse estudo e eles estão abertos à crítica. Provavelmente, se eles fizerem, deve continuar discutindo, e se eles fizerem algumas mudanças, provavelmente eles vão publicar novamente. Mas essas recomendações, eles falam que não devem interferir na interpretação clínica do resultado, que essa interpretação continua sendo responsabilidade do profissional, tá? Então, não é o teste que interpreta, é o profissional que interpreta, tá? Nem todos os neuropsicólogos concordarão ou adotarão imediatamente essas diretrizes. Eles falam, ok, a gente entende isso. Algumas práticas clínicas ou métodos inovadores podem exigir adaptações futuras dessa nomenclatura. Então, eles falam, pode acontecer alguma coisa que a gente tenha que adaptar isso no futuro. Isso aqui não é uma lei para sempre, para todo sempre, né? As recomendações não estão gravadas em pedra, então elas devem evoluir com o tempo, mas é a diretriz que a gente tem hoje. Por isso, os participantes incentivam o diálogo contínuo, visando definir termos, etc. E ok. Ou seja, quando a gente fala, né, quando a gente fala do laudo mecânico e do laudo concreto, a gente está falando de uma ausência de raciocínio, que a gente está falando de um erro de interpretação estatística que é muito sério. A gente tem que conseguir entender o teste, entender se é um teste que vai ter média de padrão, é um teste que espera-se que tenha distribuição paramétrica ou não, né? É um teste que é feito para que não tenha erro, é esperado que se acerte tudo, então ele errou um, já chama atenção. A gente precisa entender a estatística, né? As características psicométricas desses instrumentos que a gente utiliza, e a gente tem que usar esses instrumentos como um pedacinho da avaliação e não como sinônimo da avaliação. Então, o teste memória tem um rendimento limítrofe, então isso significa um prejuízo moderado. Não faz qualquer sentido, tá? E a gente sabe que muito curso de formação ensina isso. Médio inferior é dificuldade leve. Daí o neuropsicólogo vai lá e fala: nossa, no Cubos ele teve nota ponderada 7. Nota ponderada 7 é média inferior, então ele teve uma dificuldade leve no Cubos. O Cubos avalia aviso construção. Aí você vai lá no laudo e vê, aviso construção tá média inferior. Ele tem uma dificuldade leve na capacidade de viso construção. Isso não faz qualquer sentido. O score dele tá médio inferior. Eu consigo visualizar como que ele foi quando eu comparo ele com aquelas pessoas. Aí eu vejo a característica da amostra para ver se eu estou fazendo uma comparação justa ou não. E daí eu começo meu raciocínio. Que mais que avalia a visoconstrução? Eu tenho consistência de resultado ou não? De que maneira é a visoconstrução dele? Imagina, um adulto, como é que foi a visoconstrução? Que dados eu tenho de visoconstrução na infância? O que, que eu não tenho? De que maneira isso parece estar impactando a vida dele ou não está impactando? Ou seja, a interpretação envolve tudo isso, não é só o score do teste, tá? Então, isso daqui é para vocês entenderem, e é a continuação da aula de ontem, né? É o quanto que o nosso laudo tem que ser individualizado, que é um laudo que integra. É um laudo que lê o indivíduo como um todo, que olha todas as variáveis e que não leva em consideração somente o resultado do teste. Ok? Vou mostrar como que eu faço, tá? Deixa eu só parar de compartilhar para eu tirar o nome do paciente do laudo, para eu mostrar para vocês. Principalmente com relação a, tô gaguejando. Principalmente ao fato de que os nossos manuais não seguem e não classificam os valores com distribuição não paramétrica da mesma maneira, né? Então a gente trabalha muito com faixa. Eu trabalho com faixa de percentil, né? Então, peraí, deixa eu mostrar para vocês como é que eu faço de tirar o nome do paciente. Deixa eu salvar como outra pessoa aqui, save como fulano.
Só para preservar. Tirar. Então, assim que eu começo a sessão de análise de resultado, eu coloco essas duas tabelinhas, que são as propostas, e olha o que eu faço. Eu vou colorir de amarelo esses três, que é médio inferior, abaixo da média, excepcionalmente baixo, tanto na distribuição paramétrica quanto não paramétrica. Da mesma forma, os que estão acima da média, que é o excepcionalmente alto, acima da média e médio superior. Por que isso? Porque eu tenho pontuações que cairiam nas duas faixas ao mesmo tempo. Olha a minha tabela, por exemplo, aqui da parte de atenção e função executiva. Eu tenho percentis que vão aqui, ó, de 10 a 15. Eu tenho percentil, esse tudo bem, que seria médio inferior. Mas quando vai de 5 a 25, de 5 a 25 eu pegaria duas classificações. Como eu não quero ficar presa à classificação, porque da mesma maneira que a gente tem que entender que a classificação é do score e não significa o desempenho, é muito médico, adora pegar o laudo, olhar o teste e falar, mas ele foi dentro da média na tarefa de memória, está preservado. Porque os médicos fazem isso. Quem não é, quem é neuropsicólogo faz isso, imagina quem não é. Então, os médicos adoram olhar para a tabela e falar: ah, ó, esse teste de memória, ó, velocidade de esquecimento, não sei o que lá, ó, leitura. Enfim, é que tem gente que coloca, ao invés de colocar o teste, coloca atenção concentrada, percentil tal. A pessoa que faz isso na tabela. Vocês verem como é um erro. Porque daí você associa diretamente, quem faz isso, o score àquela função. Tem muita gente que, ao invés de fazer assim, então no FDT, coloca ali velocidade de nomeação, e daí aqui coloca processo controlado, percentil tanto. E daí é como se fosse o score, e daí você ainda classifica médio, médio superior, abaixo da média, acima da média. E daí a pessoa não tem como, o leitor ele vai lá, ele vê a função e vê a classificação, ele vai fazer associação direta. Mas são coisas diferentes. Então a primeira coisa que eu faço é, eu não traduzo o nome do teste, eu não passo esse nome de teste para o que ele avalia. Eu coloco o nome do teste, o nome do subteste, o índice dele, eu coloco o nomezinho oficial. Eu coloco a pontuação e eu coloco o percentil. E eu não faço score Z quando tem distribuição não paramétrica, eu tenho percentil. A não ser que eu tenha e eu use um teste que não tem distribuição paramétrica e ele só me oferece média de desvio padrão. Aí eu faço o Z-score pela calculadora bayesiana e eu vou ter um intervalo de percentil do mesmo jeito. Então, eu sempre vou trabalhar com intervalos de percentil. E daí um percentil que está entre 75 e 95, ele poderia ter aqui duas classificações, né? Ele poderia estar entre média superior e acima da média. O 95 estaria aqui, 75 está aqui. Nossa, mas então vai ficar confuso, porque afinal esse score está médio superior ou acima da média? E se me perguntarem como é que é a memória dele? Tá vendo como esse tipo de pergunta já não faz mais sentido depois da live de hoje? Porque você está fazendo o score do teste. E daí a forma que eu achei, porque eu não classifico, eu colocava cada um de uma cor, mas daí eu via que tinha uns que pegava duas cores. Então, tudo que está acima da média, seja acima da média, médio superior ou excepcionalmente alto, eu pinto de azul. Tudo que está médio inferior, abaixo da média ou excepcionalmente baixo, eu pinto de amarelo. E só o que está dentro da faixa de 25 a 74, né, 74,9, né, eu pinto de média, tá? Então, eu faço assim, sem classificação. Lógico que QI eu classifico, né, porque senão as pessoas iam achar ruim, então a classificação do QI eu classifico, as escalas conforme é proposto nas escalas, mas aqui eu classifico sempre os testes com os intervalos de os percentis, ó, esse aqui eu fiz o Z-score, falta colocar o asterisco aqui que eu fiz o da calculadora bayesiana, só para lembrar que é um laudo que eu não entreguei ainda, vou entregar amanhã às 7 da manhã. Aqui eu faço, tá vendo? Eu trabalho com faixa de percentil. Até fiz o cálculo do Z-score do percentil, mas ele tem a faixa de percentil.
E daí, isso me permite, sempre que for média inferior abaixo da média ou excepcionalmente baixo, vai estar de amarelo. Sempre que for acima da média, média superior ou muito excepcionalmente alto, desculpa, muito superior ou excepcionalmente alto, vai estar em azulzinho. Só que eu vou interpretar a função. Eu vou aqui interpretar como que ele foi, como que ele se saiu, tá? É, eu não vou ficar falando de score de teste, então eu não coloco os rótulos aqui. Se o paciente quiser, eu tenho aqui, ele vai olha o percentil, daí ele vai olhar aqui o rótulo e vai falar: "Ah, tá entre 75 e 95". Então, tá bom, ó, tá aqui entre médio superior e acima da média. Se ele quiser rotular, ele vem aqui e tem a classificação para ele rotular, tá? Eu tenho feito desse jeitinho. Vamos lá, alguém tem dúvidas? Alguma coisa ficou confusa? Ficou claro? Eu sei que é um texto mais denso, né? Do que ontem. É, Eu A quero Fernanda perguntou se eu ainda coloco as tabelas do Gilmet. Acho que sim, né? Acho que você quis dizer isso. Coloco. Eu classifico conforme proposto nesse artigo. Para mim faz muito sentido uniformizar e não chamar, por exemplo, um percentil 40 no BPA de média inferior. Para mim não faz qualquer sentido chamar um 40 de média inferior. Então eu Nathalie, não faço, não uso as classificações dos manuais, porque é isso, é briga de ego, cada um quer usar uma classificação que acha que é certa, não se entra num consenso, e eu acho que atrapalha demais a comunicação. Nath, Compartilho no grupo. Não tem problema. Nathalie, você falou sobre a maioria dos testes não apresentar distribuição normal e falou os erros do FDT. Tem possibilidade que o teste tenha um tipo de distribuição e uma etapa do teste ter outra? Sim, no próprio RAVLT. Às vezes, numa mesma tabela, você tem, às vezes, só interferência proativa, retroativa e reconhecimento que não tem uma distribuição paramétrica e os outros têm, né? Então você pode fazer Z-score de alguns e outros você trabalhar com faixa de percentil. Mas eu trabalho com a faixa de percentil de qualquer jeito, Nath, você tá me mesmo quando ouvindo? tô ouvindo, mas tá baixinho. Ah, Ah, é o meu áudio que tá baixinho. Pode falar, eu tô aumentando aqui. ah, eu quero que você fale da imersão e do Ah, é a clube. Mônica. Eu nem reconheci sua voz. Eu Fala, quero que Mônica. Nath, você fale da imersão e do clube antes de começar a responder as perguntas. Ah, tá bom. Todo mundo sabe. Eu não sei se todo mundo que tá aqui estava ontem, mas quem não tava, é lógico que as lives, vocês não precisam comprar nada no final. As lives, de fato, elas são para vocês aprenderem, mas elas fazem parte de um lançamento, que é o lançamento do curso, que é uma imersão em raciocínio neuropsicológico, que vão ser 9 encontros. Vai ser toda terça-feira. A gente vai falar das etapas. É uma proposta de raciocínio que eu vou mostrar para vocês na quarta-feira, essa proposta. E daí a gente vai, só que a gente vai ter um encontro para cada etapa do raciocínio, e no final a gente vai falar muito de laudo, modelo de laudo e etc. Quem quiser pode comprar a imersão, só que a imersão ela faz parte do clube. E financeiramente, às vezes, faz muito mais sentido fazer parte do clube. E eu também vou apresentar o clube para vocês. O clube é uma assinatura mensal, que vocês têm aulas de teoria, tem aula de análise de caso, tem sessão científica, uma vez por mês a gente discute algum artigo. Eu tô sempre, não consigo sempre, né, gente? Mas eu tento. Não sei se tem alguém no clube aqui para corroborar, mas eu tento responder e ajudar no raciocínio bastante todos os dias. Às sempre. vezes, quando estou com muito paciente, eu não consigo, mas eu tento ficar lá presente, ajudando, mandando tabela, mandando gráfico, mandando modelo e etc. Eu ainda É, faço supervisão com ela, eu não sei como ela dá conta. Eu ia falar isso. Aprendizagem infinita, Responde gente. Ela até é mais rápido do que a incrível, minha gente gente. E olha, imagina. quem não for do clube, o clube foi a melhor coisa que eu fiz como Vale a pena mesmo. neuropsicóloga, vale muito a pena. Vale a pena porque Ele é funciona de domingo a domingo, para eu não dizer 24 horas. uma aprendizagem infinita. A gente nem é, dá conta de acompanhar os conteúdos, gente. não dá É, mesmo. mas Nem a hora eu, que quando você, eu olha, chamo um por exemplo, professor eu estou convidado, fazendo nem igual a eu assisto. é. Só assisto Então, depois. Não dá eu estou tempo. fazendo igual a Nathalie falou. Você estou cuidando de um paciente da área da linguagem. Então, vou lá atrás de tudo sobre a Sobre linguagem, desde linguagem. pequenininho até Plantão os de adultos. linguagem, É isso. aula de linguagem, É beabá de tudo. linguagem, né?
Entendeu? TDAH, Sim. vai lá ver tudo que tem. E vai pegando seu paciente e integrando. Aí, é isso mesmo. Eu tô, assim, sempre adorei ter entrado e não me arrependo e vou E, continuar. e o pessoal do Até eu clube ainda não parar, né? sabe. E o pessoal do clube ainda não sabe. Não vai parar, não, Gi. Você ainda vai trabalhar bastante tempo, você tá ótima. Quer dizer, não sei, né, se isso foi bom trabalhar. É bom aposentar também, às vezes, né? Mas daí você escolhe o paciente que você quer atender. Ah, Pronto. agora sim, agora sim. Mas uma das coisas que eu queria falar do clube, que a gente também vai depois de quarta-feira, para quem se interessar no clube, é, a gente vai abrir, daí isso vai servir para quem está no clube hoje que não tem. Então, quem está no clube hoje, quando vai comprar qualquer curso da Cleancog, que é feito pela equipe, então o curso da VISC, o curso da NEPSI, qualquer curso, tem 30% de desconto. A partir de Participei. quarta-feira, todos vocês vão ter acesso, todo mundo do clube, e quem se inscrever vai ter acesso a tudo que a gente já fez. Então, qualquer curso que a gente der, todo mundo que tá no clube tem acesso a qualquer coisa, além das aulas semanais, plantão de dúvida, e por 200 e pouco por mês, né? Então, às vezes vale mais a pena estar no clube treinando o raciocínio clínico do que se inscrever só na imersão. Mas, se vocês tiverem interesse só na imersão, se não tiver interesse também, só fica aqui comigo os 4 dias. Aproveitem ao máximo esses 4 dias. É, Sabe que por a... que que eu amo a Nathalie? Posso falar uma coisa? Que a Nathalie, ela é zero marqueteira. E daí, porque as pessoas falam assim, não, porque daí vocês vão e o mistério, não sei o quê, e não fala que vai vender um produto no fim. Ela já começa falando assim, é o seguinte, essa live eu vou entregar tudo que vocês precisarem. Nessa live eu preparei aula, não sei o quê. No final, eu vou vender um curso, mas vocês não precisam comprar. E daí, vamos fazer uma Não surpresa. precisa. A partir de agora, quem está no clube acessa todos os conteúdos Equipe Cleancog gratuitamente, mas a gente só revela no final. Nossa, gente, que espetáculo! Para vocês terem uma ideia, ela tem um curso só de pré-escolares lá. Aí depois a Mônica me dá bronca. É um Tem um de pré-escolar, espetáculo. que é, nossa, 28 Nossa, horas de curso, acho. meu, são maravilhosos. Para quem não está no Maravilhoso, é. clube agora, tem que entrar, porque Tem que Só entrar. não fora dá tempo de é ver tudo, mas aí você espetacular. escolhe. Mas E daí você assim, vai querer escolhe, né? saber do som R. Tem aula só sobre o som R. Então, assim, Uhum. eu acho que a Nathalie tem até um clone escondido, porque ela consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Ela está de domingo a Eu não domingo. Eu falo, consigo. como é que ela Depois consegue? eu trago meu marido para vocês saberem se eu consigo dar conta de tudo. Ele conta para vocês como é que tá aqui em casa. Obrigado, viu, Mas eu Nath? tento, imagina. Então é isso, eu não Nath, sei se tem dúvida, gente. Oi, pode falar. Tem sou eu. marido, coitado, tá? Nem tá aqui, foi pra academia, falou, vou ficar sozinho mesmo, foi pra academia. Pode Ô, falar. Nath, é assim, você, a Mônica foi Eu não tô perfeita em vendo, mas é definir ser Clarissa, você. né? Pela voz. Sim, você não tá me Ah, vendo? não tô te vendo, tá aparecendo um monte de gente, mas eu reconheci pela voz. Eu sou o Joe. Então, assim, só reiterando o que a Mônica falou, assim, é impressionante o quanto você, cara, você se desce, assim, né? Você tira tudo que você tem e dá pra gente de uma linda forma. Eu te conheço tem muito tempo e você nunca me deixou no vácuo. Toda vez que eu preciso de alguma coisa, assim, Acho Nath, que pelo amor ninguém. de Deus, que eu sei que você trabalha, principalmente na área de criança, que não é meu forte, e Uhum. você sempre me acolhe. Agora, Nath, eu quero fazer uma pergunta. Foi um raciocínio da aula de ontem e hoje com Com a essa junção de nova hoje. a junção de hoje que me botou muito a questionar assim, quanto à aceitação dessas normas, desses critérios do consenso, né? Como que Uhum. está sendo aceito isso aí pelos médicos, pelos outros colegas? Porque o que você está fazendo é uma coisa muito diferente, né? Porque a Uhum. gente vem daquele modelo mecânico, né? Que, Uhum. né? Você já falou. Como é que está sendo isso? Você está tendo uma boa aceitação, uma Muito. boa, assim, a família É tem dado um bom impressionante. retorno? É Como é que é? impressionante. Cadê você? É,
eu tenho recebido, assim, feedback dos pais, muitas vezes. Eles falam assim, não sei o que da reunião. Uma que mandou mensagem hoje, falou assim, passei aqui só para te falar, então, que a reunião hoje é às 2 da tarde, e daí se eu tiver, vamos ver como é que eles vão me responder, porque eu tive a reunião na semana passada. E ela falou, eu fui no médico na sexta, ele adorou o seu relatório, falou que nunca viu um relatório que pudesse compreender tão bem o paciente, né? Então, eu acho que, assim, quando você escreve falando do paciente, todo mundo entende o que a gente está querendo dizer. Mas eu confesso, ontem no clube, alguém falou disso, eu me vi no mecânico indo para o individual. Eu também me vejo no mecânico indo para o individual. Eu também me vejo muitas vezes ali falando do score, do teste, e nem sempre trazendo tanto exemplo da vida do paciente, porque dá mais trabalho, né? Você tem que ali pegar na anamnese, separar e às vezes é tão automático na correria e tal, que a gente não faz, mas não faz tão bem feito quanto a gente gostaria, né? Mas o que eu acho é que quanto mais a gente estuda, né, mais exigente a gente vai ficando. Então, melhor a gente quer entregar, enfim, eu acho que tem um pouco disso também nessa minha fala. Mas o feedback, Clarissa, que eu vejo desse laudo mais individualizado, sim, só elogios, assim, e as famílias não me procuram tanto depois. Uma coisa, como eu sou muito aberta e eu não sei falar não, me coloco à disposição, eu gosto do que eu faço, então eu ajudo porque eu quero ajudar. E o paciente fala, tô com dúvida, peraí, que horário você pode amanhã? E eu marcava 2, 3, 4 devolutivas. Isso tem acontecido menos, assim, porque a devolutiva tem sido eficiente, o laudo tem respondido as perguntas, né? Então, eu não tenho tido muito essa demanda depois. E se a pergunta foi com relação à classificação, eu acho que as pessoas já estão usando há bastante tempo, né? Então, porque esse artigo foi de 2020, eu acho que a maioria acaba usando, e os médicos não entendem, na verdade, né? Então, as pessoas nem Não. perceberam se a gente usou de maneira uniforme ou não. O que facilita é que ela vai ler e vai entender mais do que se você usar de manual, que cada percentil é uma classificação diferente da outra, por exemplo, percentil 40. Não, esse aí foi maravilhoso que você falou assim. Como o percentil 40 é médio inferior, gente? Como é que pode isso? Inferior, Pois sabe? é. Dá uma, Uhum. Ô, Nath, eu só queria aproveitar Nath, que vocês estão falando disso, no seguinte sentido, assim, porque quem elaborou o teste, né, o manual, tem todo um estudo em cima daquilo ali, inclusive de psicometria, de validade, uma série de coisas. Uhum. A gente não está ferindo, né, alguma coisa ali, né? Assim, quando a gente usa aquele teste ali, a gente não está ferindo, né? O que o autor concluiu, alguma coisa assim? Não, porque é completamente subjetivo. Quando ele vira e fala, eu vou chamar o 30 a 70 de média e não 25 a 75, ele tirou isso dele. Não tem nenhum lugar que fala que tem que ser Mas não média de foi do 30 estudo a psicométrico 70. que ele fez? Não, ele Em cima do encontrou. teste? Não, como é que é uma distribuição paramétrica? Na distribuição paramétrica é a teoria de Gauss, que vai falar que 68% está dentro de um desvio padrão. Entende? Mas daí ele vai lá e fala assim: ok, 68% está dentro de um desvio padrão, mas eu vou considerar o de 30 ao 70. O Capovilla fala: tá bom, eu vou considerar o 16 até 84, que é um desvio padrão, média. O outro fala: eu vou considerar do 25 ao 75. O outro fala: eu vou considerar o 30 ao 70. É arbitrário. Isso é Tá. totalmente arbitrário. Uma coisa que a Laís Bertolo, eu lembro que na época que esse artigo saiu em 2020, ela fez uma live. O que ela falava é assim: mas você tem, por exemplo, estudos que mostram. Você tem algumas propostas, por exemplo, que falam assim: nesse estudo, as pessoas que tinham dislexia a partir do 1,3 desvios padrões abaixo da média, a gente já considerou nesse teste nota de corte para dislexia. As pessoas que tinham dislexia, elas tinham um resultado a partir de 1,3 desvios padrões abaixo da média. Então, a gente considera que nesse teste, a partir deste valor, já é prejuízo.
Ok, isso é você entender do instrumento, entender do estudo normativo, do grupo clínico que ele fez e poder interpretar isso como um prejuízo a partir daquele percentil. O problema é cada hora, no seu laudo, você colocar um percentil e chamar esse percentil de um nome diferente, se todos eles têm uma distribuição paramétrica. Cada hora você vai chamar de um jeito. Então, o que eles defendem, tanto que o artigo, gente, eu resumi o artigo é super completo. Acho que vale a pena você ler, Vânia, para você entender que eu acho que com certeza vai responder isso. Se eu não sei se eu estou conseguindo te responder da melhor maneira, mas com certeza no artigo eu acho que vai responder. Tanto que ele fala, quando não tem distribuição paramétrica, a gente não pode rotular, né? Se só tem prejuízo, presença ou ausência de um sinal patognomônico, é só ausência ou presença daquele sinal. Então, ele é muito cuidadoso e ele fala que tem uma porcentagem de testes que a gente pode rotular, que é a minoria. Que a maioria dos nossos testes não tem distribuição paramétrica. A minoria a gente poderia rotular, né? E os que a gente não pode rotular, que são os que têm, que são esperados que todo mundo acerte, por exemplo, a gente pode rotular, mas a rotulagem é, é- é simples, né? Não tem todos aqueles rótulos, tanto acima da média, abaixo da média, só preservado ou médio inferior, abaixo da média ou deficitário. Isso é para gente, porque é o seguinte: o que ele fala? Isso é o score em relação à amostra. Eu não estou falando da interpretação. O autor ele fez o estudo do instrumento e ele vai contar lá no manual o que ele encontrou. Ele fez o instrumento para investigar autismo? Beleza, então a gente vai lá e fez o instrumento e as pessoas que têm autismo costumam ter tal e tal. Ok, isso é uma coisa como eu vou interpretar. Eu tenho que conhecer o instrumento para interpretar. Outra coisa é eu cada hora chamar um valor que está dentro de uma curva normal de Gauss, que é uma teoria. Tá todo mundo baseado na teoria de Gauss, mas cada hora eu chamo esse valor que está numa posição da curva de um jeito diferente. Tá? Eu queria só dar um Assim, recado. eu entendi, minha dúvida era só se a gente não estava ferindo aí, né, o estudo ou alguma coisa. Beleza. Não. Perfeito. Ele fala isso não é arbitrário, mas pensa, são 28 neuropsicólogos que se juntaram e discutiram durante 4 anos sobre isso, né? Então, e eles falam que não é só uma forma da gente conseguir uniformizar o score. Score. Eu tenho que chamar o score, ele está ali naquele lugar da curva, eu tenho que chamar ele sempre do mesmo jeito. O que eu vou chamar? Ele está ali naquele lugar, eu chamo ele hora de média inferior, hora de acima da média. Não faz sentido, né, a gente fazer isso. Primeiro, que ele fala que eu vejo muito isso, o próprio neuropsicólogo se confunde na hora de interpretar. Que ele fala, mas ele foi mal no teste de atenção. Como assim ele foi mal? Deu média inferior no BPA e no não sei o que lá, não sei o que lá. Quando eu vou ver, é o média inferior de percentil 30. Mas é uma nota Isso é boa. O percentil maravilhoso, 30 gente. é equivalente. Porque o percentil 30 é equivalente a uma nota ponderada 9, provavelmente, né? Tá próximo do 9. A gente não vai chamar o 9 de prejuízo. Por que eu vou chamar que ele teve um déficit de atenção? Porque ele teve média inferior no BPA. Isso confunde, ele fala, é difícil de você treinar e formar neuropsicólogos com essa faixa que cada hora tá de um jeito. É difícil porque aí cada instituição também ensina de um jeito. Obrigada, Nath. Tá bom. Imagina. É. Alguém tinha feito uma pergunta, eu não ouvi. Professora, Oi. boa noite. Alexandre, mas não é Alexandre? É Cláudia. Cláudia. Veio o no marido nome ou do meu filho? marido. Meu marido. Eu sou aluna sua lá do HC com a doutora Eliana Mioto e eu queria ver o seguinte, eu estou com uma dúvida, na questão dessas tabelas, onde a gente não coloca nada, nos seus dados, né, mínimos, quando eles vão para a escola, assim, a escola questiona alguma coisa, porque ela não consegue ler, né, essas questões, essas tabelas. Você retira ou você envia com a tabela? Não, vai com tabela. Eu não faço laudo. Tem muita gente que para a escola faz um laudo para a família, um laudo para a escola. Eu não faço. Eu faço um Isso. laudo que é para todo mundo, que todo mundo entende. Uhum. Eu deixo o valor, mas tanto que eu não fico
falando de teste, eu não falo nada. Então, lá eles vão ver um monte de resultado, e daí no texto eu faço aquela escrita que eu mostrei ontem, o mais individualizada possível. Então, explicando a função, explicando de que maneira essa função impacta na vida do paciente. E daí isso que a escola vai ler. Então, eles aceitam e eles não ficam muito presos a esses resultados. Normalmente, eu nunca tive nenhum E a questionamento nesse família sentido. também não, ela não questiona essa questão da tabela Não, sem. olha, eu não sei se eu tô generalizando, mas TEI adulto adora pedir uma sessão só para eu explicar os scores. Não sei se alguém já passou por essa experiência, que eles querem entender em detalhes os scores. Daí eu tento explicar e falo, olha, o score sozinho não diz nada, que é a interpretação juntando tudo, tipo de erro, como que você foi, o que faz sentido para você. E daí eu dou um exemplo e corto, assim, porque não faz sentido eu ficar explicando para eles resultado de teste. É a mesma coisa você dá um exame de ressonância ao paciente e ele vai ficar lá tentando, né, imagem por imagem, querer que o médico explique para ele. O que importa é como ele interpretou, né? Eu dou essa atenção, explico um pouco de score e faço ele entender que não faz sentido a gente ficar vendo score por score. Nath, Entendi. Até, Ok. até porque cá entre Aguardando o seu nós, próximo nem texto. médico e nem escola lê relatório, né? A É, escola vai só nas dificilmente sugestões. eles leem tudo. Nem É médico, raro. nem escola. Eles vão só nas indicações para Orientações, saber o que é. que eles têm que fazer e olhe lá, né? Uhum, verdade. Infelizmente, tem muitos que ainda não leem. Mais perguntas? Não? A Mônica queria. Moça, queria falar alguma coisa? Eu queria só ser marqueteira e avisar que depois do lançamento o clube vai ficar. A gente vai aumentar o clube, óbvio. Então a oportunidade é para quem está na live. A gente ia anunciar isso na quarta, mas como a Ná já. Você falou para falar do clube, eu falei. Mas não tudo. Ai, meu Deus. Nathalie, Ela fala para eu falar, A senão eu não Monique, fala. não, para explicar o clube, não falar dos bônus que a gente vai Entendi. contar no final da quarta-feira. Nathalie, falando Oi, nesses Gi. cursos, que na verdade esse neurocórtex faz parte de vocês? Não faz? Eu não entendi, não. Não, não. Não? Plataforma que tem de correção, sabe? Ah, Então, pede entendi. lá no clube que a Paula fala com você, que é a filha da Paula que tá fazendo. É um Ah, tá. programa, é um site que você faz uma Ah, eu achei assinatura, já legal, gera mas né? gráfico, muito Eu achei legal. legal, Muito, muito Mas legal. eu não entendi como funciona ainda, você acredita? Mas chama que ela faz uma chamada com você, a Vitória. No zap lá Ela te deles, né? Tá. explica. É, Eu nem eu entrei vou, eu ainda, que vou eu não pedir para sei ela como te chamar. funciona. Eu vou Eu passar o nem... seu contato para a Vitória, ela te chama. Mas não tem nada a ver com a Cleancog. A Cleancog Ah, apoia. tá. Eu estou Tá. orientando ela, dando dica, então, para ela Ah, não oferecer, não fazer Z-score de valor que não tem, que não é paramétrico. Então, eu estou orientando tá. ela para fazer um Entendi. programa muito legal. Mas eu Entendi. estou orientando porque eu vou querer usar depois, assim, estou querendo que ela faça uma coisa bem legal, mas a Tá Cleancog bom. não. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Nath, você pode Oi, botar, para quem não está no grupo, você pode botar esse coloco. contato também nos Simples Mortais? Eu vou colocar só o contato dela, porque daí vocês entram. A gente resolveu não abrir para não virar um furdúncio e as mensagens se perderem. Então, eu vou passar o contato da Vitória, vai estar escrito lá Neurocórtex Vitória. Aí, quem Hum. tiver interesse, manda uma mensagem para ela que ela orienta vocês. E eu Tá. fiquei de passar mais alguma coisa. O que que era? Era o Essa aplicativo que tabela? já passou. Ontem você não passou o caso do Pré-mórbido. seu com transtorno neurocognitivo O leve. das perguntas. Vou fazer isso agora. O pré-mórbido, né? Que a menina perguntou lá. Do pré-mórbido, tá, mas esse Tá eu acho que não vai bom. para o grupo, vai lá para o clube. Tá, é a tabela do Gilmet, como eu coloco no laudo. O de Tá. ontem, que é o finalzinho do laudo, né? Conclusão, discussão, conclusão e resposta Uhum. das perguntas da demanda. E o do A minha colega idoso? autorizou.
Isso. E cuidou. no clube a gente tem modelo de laudos, tem modelo de tabelas, tem modelos, tem vários É, modelos a sim, partir dos relatórios. sim. O pessoal tá usando ó, o Neurocórtex, a Zilda. Eu também, gente. É muito legal mesmo. Eu nem, Vale a nem sei pena. Eu como vou colocar o funciona. contato. Como que Não Que aí entendo. funciona a vocês. supervisão do clube, Natan? Tem o plantão de dúvidas, que é toda semana. Então, às vezes, tem plantão de dúvidas. Semana passada a gente discutiu 3 casos, né? Acho que a gente ficou 1h30, que eu nem lembrava depois para nomear a aula para poder achar. A gente discutiu 3 casos. Então, tem esses plantões de dúvidas são semanais. Então, você teve uma aula e o professor aparece no plantão de dúvida, que é sempre ou de segunda à noite ou de quinta-feira ao meio-dia. É, Tem a E, discussão do caso e a clínico. gente tem uma vez no mês o caso em neuropsi, que alguém é sorteado e a gente faz a supervisão pública. Além disso, tem as discussões nos grupos, né? Daí todo mundo se ajuda. Uhum. Coloca um trecho, coloca um caso e discute um caso no grupo. Isso. Se quem está no clube tem acesso, o Imersão é uma aula do clube. O clube nasceu por conta do raciocínio clínico, do método Pense como neuropsicólogo. O clube nasceu desse método. E eu fiz uma aula, eu planejei pro clube uma aula, 8 aulas, 9 aulas, na verdade, uma aula por etapa do raciocínio, que vai estar no clube, mas aí a gente resolveu, vira e mexe, a gente traz um professor de fora para ir para o clube, a gente vende para quem só quer participar daquela aula, por exemplo, e que não está no clube, e é mais ou menos isso. Então, assim, a imersão em raciocínio clínico, você pode comprar só a imersão, se você Esse eu já quiser. comprei. Tá. E se você quiser evoluir, por exemplo, se você comprou imersão, mas você fala, ah, não, eu quero fazer parte do clube, aí você paga só a diferença e você assina um ano o clube. E daí é muito conteúdo. Aí é a imersão, mais plantão, mais beabá, mais um monte de coisa. E com quem eu converso? Com a Vale, Lili, com a Líbera, no vou colocar contato Lincog. Tem 11 um contato aqui nos. A gente coloca também contato, Obrigada, Natália. tá bom? Tá bom. Então Então vamos é isso. nanar. Oi, a Até Tereza, amanhã. posso falar? Pode, claro. Tudo bem? Tudo bom? Eu não tô Tudo te bem? vendo. Deixa eu procurar aqui. Não, é que Pode falar. eu tô sem o vídeo. Deixa eu pôr Ah, aqui. tá. Uhum. Ó, peraí. Então, Não, pode só falar. Não precisa para. do vídeo. Eu Oi, tô te cadê? ouvindo bem. Beleza, então vamos lá. Só para dizer, né, desse artigo que você falou hoje, né, e eu só cheguei no final ontem, mas depois como vocês já colocaram lá, depois eu vejo, tá? O comecinho de ontem, né? Aí só queria Uhum. dizer assim que como a gente já tem, assim, eu, Tereza, né, já fui sua aluna, você já foi minha supervisora, né, e a gente está aqui no clube e tal, Uhum. parece que é mais agradável de acolher, né, essa norma, né, que eles estão querendo, não é uma norma, Uhum. esse pensamento, essa Uma forma, né, sugestão. Nathalie? É. Essa sugestão, né, por quê? Porque você sempre vem trazendo isso para nós, né? A questão do raciocínio clínico, a questão da gente realmente ver o paciente e não ficar vendo o score, né? Enfim, então eu acho que agora, para mim, fica uma coisa bem bacana de, por exemplo, os próximos laudos já pegar essa forma, né, Uhum. de descrever, né, seria isso. Até porque Uhum. eu já tomei broncas, né, De lá, quem? De mim, não. não, dessas Ah, coisas, da gente ah, ficar ligado só nos números, né, sim. não é isso. Tem que ter um raciocínio clínico e tal. Então, é só para, assim, compartilhar, né, que eu estou achando bem interessante e, Ai, que inclusive, bom. no laudo que eu estou ainda escrevendo, né, que agora eu já peguei os resultados, eu vou fazer exatamente isso. Eu vou voltar lá e vou Uhum. rever isso, a forma que eu comecei a escrever para não incorrer, né, Uhum. nessa, assim, Para de tentar deixar isso escrever de um passar. jeito diferente. É. Você vai Exatamente. gostar da aula de ontem. Ela foi menos Eu técnica, vou. menos pesada, com mais exemplos. Você vai gostar da aula de Bacana. ontem. Eu achei assim, né, Nathalie, que na verdade isso daí
É uma evolução. Se você for ver a primeira aula do King Kong até agora, como nós evoluímos. E Sim, exatamente em sempre. cima do raciocínio clínico. É. Aí, eu acho que essa pesquisa eles fizeram em cima disso, fazer com que você olhe de forma diferente e não só Uhum. padronizando, padronizando, padronizando. Para É, mim é isso. A primeira aula do King Kong, agora, até agora. Só foi por evolução, só foi por verdade. evolução. A gente Então, É vai verdade. evoluindo junto, né, gente? Porque eu vou é, aprendendo É, também. Eu não, vou, vou é aprendendo, vou ensinando. então, bacana, e né? a É por gente aí junta, mesmo, e graças a Deus que tem vocês. né? É. É isso. Mas é isso. Obrigada, Então Tereza. tá. Nada, que isso, estamos juntos. Então tá. Tamo junto. Então tá bom, queridos. Então tá. Vamos Boa descansar. Vou colocar as noite. coisinhas que eu prometi agora no clube, no grupo, Obrigada. Uhum. e a gente se vê amanhã, Boa noite para todos. tá Boa bom? noite, Nath. Tá bom. Tchau, beijos. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Boa Mo. noite. Obrigada. Imagina, Ana, obrigada a você. Tchau, Mônica.